Oi pessoal, hoje estamos aqui no segundo vídeo falando sobre meu livro Instituição Família e Tutela, os bastidores e a criança. Trouxe um caderninho aqui para me ajudar. Quando que a psique se inicia? Pensando na psicanálise, pensando no sujeito, a psique ela se inicia antes da concepção, né, propriamente dita, biologicamente. Ela se inicia na idealização dos pais, na idealização da pessoa que desejou ter esse filho. Como que vai ser essa criança? Que olhos ela vai ter? Que cabelo ela vai ter? O que ela vai gostar? Quem ela vai querer ser? Então é daí que parte o início da psique das pessoas. Falando um pouquinho sobre a idealização desse filho, vou puxar o gancho para essa nova pergunta. Quando a criança tem voz e expressão? Então essa criança tem voz desde muito cedo, né? Falar é uma coisa, ter voz é outra. Agora, ser ouvida, né? Como que é isso? Você escuta seu filho, você escuta a criança que está ao seu lado, o seu sobrinho, como você escuta? Aí nós caminhamos aí para uma outra pergunta. A criança se expressa desde muito cedo, né? Lá dentro, quando a mãe está conectada a ela consegue sentir e perceber as ações dela lá dentro, quando ela está sentindo uma emoção mais forte ou não, temperatura, né? Então, essa criança ela já vai se comunicando no útero dessa mãe. E infelizmente a nossa sociedade acredita, né, a maioria, que a criança ela não tem voz, né? Ah, não, deixa, ela é criança, depois a gente fala com ela. Ela é o autor da história e as pessoas tendem a deixá-la de lado. Precisamos ouvir a criança e precisamos nos comunicar com ela, sempre dizendo a verdade. A tendência é que a criança seja deixada de lado. Ah, não, deixa mais pra frente. Ainda ela não tem entendimento. Claro que nós precisamos contextualizar o que é de criança, o que é de adulto, mas tem muitas situações que ela é a autora da história e ninguém conversa com ela. Ela tá ali, andando por ali. Aí ela vai gerando um monte de fantasia e quando vê não é nada daquilo, né? Porque não foi dito a ela, não foi conversado com ela. Teve um caso que eu cito no livro de uma criança de 2 anos que ela estava muito vinculada a uma monitora do abrigo, extremamente vinculada, e ela foi adotada. Nesse processo, os técnicos do abrigo colocam que, acho que a luz não está ajudando muito, colocam que ele precisa fazer essa aproximação sucessiva, aos poucos, ir para casa dessas pessoas que estão adotando, voltar para o abrigo. Por quê? Porque ali ela fez os vínculos dela, ali virou a casa dela temporariamente. Então, como que tira alguém assim e já coloca num outro ambiente bruscamente? Então, nosso entendimento na época era esse. Mas não foi feito isso, né? Porque existem vários olhares, né? Tem o olhar do judiciário, tem o olhar do abrigo, tem o olhar da família, e aí se chega a conclusões que nem sempre é um consenso entre todos. Então, ele foi. E aí nós ficamos sabendo que no dia seguinte estava com febre. O corpo dele falou, né? Se você ouvir essa criança, ele vai falar através de sintomas também. Aproveitando um pouco o gancho, como se explica para a criança os mecanismos da justiça? Nesse caso dessa criança que eu comentei há pouco, eu expliquei para ela, né? No caso era eu que estava atendendo, expliquei para ela que ela iria para uma nova família, uma nova casa, né? Como seria esse lugar. Então, foi feito esse trabalho lá dentro para ela entender, né? Nós temos várias técnicas, né? Através
de familhinhas, de bonequinhos, de dedoche, de casinha. Então você vai fazendo, usando muito da criatividade para estar construindo isso com essa criança. Então é muito importante explicar o que vai acontecer com ela, para ela poder internalizar essa nova história, para ela já começar a pensar e sentir o que vai acontecer com ela, né? Dando segurança. Mas tem alguns outros casos que fica muito difícil. Então, por exemplo, tem alguns casos que as crianças não querem voltar, né, para o ambiente daquela família de origem. E elas não sustentam isso na justiça. É difícil para o profissional, mas é importante ser dito, olha, foi assim que foi conduzido e a gente não tem muito o que fazer, né? Agora a sua história vai ter que ir por esse lado. Talvez você possa pensar em outras possibilidades lá na frente, né? Quando você estiver um pouco maior, né? Fazer outras escolhas. Então, começar a pensar com ele como que ele pode fazer lá na frente. E se ele estiver sofrendo, que ele vai ter um serviço social ali perto, que ele vai poder também dizer isso, né, para esses profissionais, ó, não estou gostando disso, está acontecendo de novo. Então, oferecer recursos para ele lidar com esse caminho novo. Como nós, terapeutas, conseguimos diferenciar a fantasia da realidade no discurso da criança? Então, dentro do atendimento, fica muito claro no brincar da criança como ela se sente em relação ao ambiente da família, o que ela vivenciou. É observação e através desse brincar o terapeuta vai costurando e vai montando esse quebra-cabeça do que aconteceu com ela ou do que estava acontecendo. É muito explícito isso no brincar. Muitas vezes a verbalização é mais difícil, mas o brincar mostra tudo muito escancarado. Então não tem como não perceber, por exemplo, um abuso sexual, algo que a criança tenha presenciado ou passado no ambiente da família, na terapia, através da ludoterapia, porque brincando ela vai se colocar no papel da pessoa que ela está sofrendo violência, ou ela vai se colocar no outro papel e ela vai mostrar como funciona tudo isso. É muito nítido. Agora, no adolescente, já precisa de um tempo maior, de um olhar sobre o que é essa fala, o que é essa verbalização, o que aconteceu, como foi feito, por que ela está falando isso, como ela está falando isso. Então tem toda uma técnica para ser observada essa violência que eles estão passando. Muito assim, piscando aí.